Muito bom dia, nação. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Desejo a vocês todos aqui um Feliz Natal para vocês. E vamos pro vídeo de hoje aqui no nosso canal, trazendo as notícias do nosso Mengão. Então, nação, já chega aqui deixando o seu like. Seu like é muito importante aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Novamente, desejo um Feliz Natal para você e para toda a sua família. Se inscreva aqui, ativa o sino das notificações e vamos para as notícias do Mengão. Um detalhe importante que nós temos aqui é de que Vitor Pereira chegou aí no Flamengo, já fez o primeiro anúncio dele aí, um vídeo que está repercutindo na internet, nós vamos ver aqui, e a torcida do Corinthians já tá chiando e chorando novamente, referente ao fato do Vitor Pereira ser um novo técnico do Flamengo. E tem também uma novidade seguinte, o jornalista Cosme Rimoni, ele afirmou que o Flamengo e Douglas Costa estão próximos de um acerto e que o nome do Douglas Costa foi aprovado pelo técnico Vitor Pereira. Então, essa é uma notícia do jornalista Cosme Rimoli, né? Na coluna dele, ele afirmou que o Flamengo e Douglas Costa está próximo de um acerto. Assim também como o jornal L'Équipe da França afirmou que o Flamengo tem um acerto com o Gerson. Vamos ver o que pode acontecer, nação. São notícias que estão saindo no jornal. Você pode pesquisar aí, se você quiser pesquisar. Nós não estamos inventando isso. Você pode pesquisar no jornalista Cosme Rimoni, né? Na coluna dele, ele fala mais sobre Douglas Costa e também sobre o jornal muito famoso L'Équipe da França, onde fala sobre o possível acerto de Gerson e Flamengo, tá certo, nação? Vamos então pro vídeo de hoje, mas antes quero apresentar uma novidade para você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000. Você apenas precisa utilizar celular e uma conexão com a internet. Clica no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para você saber tudo referente a essa novidade e receber comissões como essa que você vê na tela e fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000. Não é golpe, não é fraude, aproveita essa oportunidade enquanto é tempo e você pode fazer essa renda extra já nesse final de ano. Então vamos pro vídeo, créditos, canal ESPN Brasil e canal do Mauro César, link na descrição do vídeo. Falando bem e com uma ótima expectativa para chegar. Acho que é isso. Quando 2022 surgiu no horizonte rubro-negro, o desejo se fez de imediato: pintar a América de vermelho e preto pela terceira vez. A frustração meses antes em Montevidéu só reforçou o desejo de fazer uma vez mais a glória ser eterna. Para buscar de novo a América, o Flamengo passou pela Europa. O português Paulo Sousa foi escolhido como novo comandante. O meu entusiasmo vai com certeza inspirar, não tenho dúvidas nenhumas, porque é algo que eu faço com muita naturalidade, é uma paixão muito grande que eu tenho, e poder estar aqui ao pé de vocês nesta grandeza deste clube, para mim é realmente uma honra, uma grande satisfação, e tudo farei com vocês, podemos ganhar muito chique. Mas ficou longe de dar certo. A dificuldade no relacionamento com o elenco ficou evidente e o Flamengo estreou na Libertadores já com o peso de um vice-campeonato carioca diante do Fluminense. Ainda assim, os resultados vieram. 5 vitórias e um empate contra Sporting Cristal, Tajeres e Universidade Católica. Não foram suficientes para Paulo Sousa. O gol do Ali! Dorival Júnior chegou como um bombeiro para salvar algo da temporada. Confiem, acreditem, a equipe é muito boa, nós temos ótimos jogadores, um grupo que com certeza é vitorioso, é vencedor, é ganhador, e apenas que resgatemos esse espírito, que ele de repente adormece em algum momento, mas daqui a pouco nós fatalmente estaremos aí lutando pela ponta das competições. E sob crise, o Flamengo entrou nas oitavas de final contra o Tolima, da Colômbia. Andrés Pereira, vilão em 2021, se despediu do empréstimo com o golaço da vitória no jogo em Ibagué. Andrés Pereira bateu colocado, golaço! Mal sabia que seria mesmo o início de um divisor de águas na temporada. De Paulo Sousa para Dorival Júnior, o Flamengo mudou. Pintou 7 contra o Tolima no Maracanã.
e arrancou avassalador para colocar a terceira plaquinha na taça. Uma noite mágica que forjou para sempre o time de Copas que ganharia a história. Dos 7 gols da noite, 4 foram de Pedro. A dupla com Gabigol era possível sim. E como era? 4 vezes Pedro, 7 vezes... Acredito que o time fez muito bem hoje, né? Fez um grande jogo. E eu fui feliz com 4 gols, Deus me abençoou com 4 gols. Só tenho a agradecer a Deus, aproveitar esse momento e procurar evoluir ainda mais, procurar crescer para ajudar o Flamengo a conquistar os títulos que precisa. O encaixe estava refeito. O time consciente, de novo temido nos campos de Sudamérica. Vai pra cima, Mengão! Contra o Corinthians, nas quartas, o duelo das massas. Já na arena, o Flamengo colocou a vaga debaixo do braço e o timão na roda. No Maracanã, nova vitória? Sim, o tri se puede. Mas Dorival, sempre ele, trazia time e torcida ao chão. É natural que o que a equipe jogou, todos já dirão, está resolvida a situação. Mas nós sabemos que não é assim. O céu e o inferno no futebol tem só um palmo de distância, não mais que isso. No recital rubro-negro em pleno José Amalfitani, a maior vitória brasileira fora de casa contra argentinos em um mata-mata de Libertadores. 4-0, 3 de Pedro, o maior artilheiro rubro-negro em uma edição do torneio. A história esperava Guayaquil. Sob o forte calor do Monumental, Everton Ribeiro gingou, foi ao fundo e cruzou na medida para o predestinado. O atacante com o nome de anjo, Gabriel Barbosa Almeida. O Gabigol, o Gabi, 4º gol em 3 finais de Libertadores com o número 9 às costas. Sempre falei que eu gosto muito de Libertadores. É o nosso campeonato da Sul-América mais importante, o mais especial. Claro que a gente sempre quer ganhar todos, e como ganhamos a Copa do Brasil, os brasileiros que ganhamos. Mas realmente a Libertadores é algo que motiva. Sempre diz que em dia de Libertadores, o dia para mim, e também sinto que isso no Rio é diferente. Então é realmente comemorar bastante, até janeiro agora comemorando, porque ano que vem a gente tem que estar na final de novo. No estufar da rede, Flamengo tricampeão da Libertadores de forma invicta. Um time que se reinventou no meio do caminho e na linha do Equador se fez eterno. O Flamengo, o campeão da Conmebol Libertadores 2022. É interessante ver uma retrospectiva, né? Aí você vê como as coisas mudam em um ano. Paulo Souza chegando, aí o William Arão, que agora está na Turquia, Diego Ribas, Diego Alves, que se aposentaram. O Diego Alves eu não sei, acho que não se aposentou, ainda está no mercado, né? Sim, Diego Ribas sim, se aposentou. Paulo Souza, aí Dorival Júnior ganha os títulos e chega Vitor Pereira. O que esperar do técnico português do Flamengo para o ano que vem? Essa é uma pergunta interessante, difícil de responder, Edu, porque do ponto de vista da capacidade dele e da capacidade do elenco do Flamengo, não haveria nenhum motivo para achar que esse casamento não renderia frutos, ou seja, títulos. O Flamengo ele é um candidato a tudo no calendário brasileiro e sul-americano mais uma vez, né? Isso é um fato. E o treinador é um treinador muito capaz. O Vitor Pereira é um ótimo técnico. As questões de como ele saiu do Corinthians e como acertou com o Flamengo vão interferir, podem interferir de alguma maneira no relacionamento, no dia a dia com os jogadores do Flamengo, a questão da liderança, um técnico ele precisa ser crível no dia a dia. Eu honestamente não sei. Num Sport Center recente, agora no final do ano, nós conversamos sobre isso, eu, Marcela Rafael, Gustavo Zupac, acho que estava o Fernando Praz também, e cada um tem sua opinião. O Praz, claro, passou a vida em vestiários e entende que a liderança é algo muito importante, a capacidade de um treinador de fazer os seus jogadores acreditarem no que ele diz. Mas é um relacionamento que começa do zero. Os jogadores do Flamengo não sabem quem é o Vitor Pereira no dia a dia, claro que sabem quem é como treinador. Então, é uma coisa que está para ser construída. E se for construída da maneira correta, com transparência, com honestidade entre todos eles, a coisa tende a caminhar muito bem. Se não for, não é porque é o Vitor Pereira ou é o Flamengo, aí eu acho que os problemas podem acontecer e podem atrapalhar o desempenho. Do ponto de vista da capacidade da comissão técnica que o Flamengo contratou e do grupo de jogadores que o Flamengo tem, não há por que não esperar mais conquistas em 2023 e adiante.
Falou-se de contatos de jogadores do Corinthians com jogadores do Flamengo, que falaram que a relação é complicada com o Vitor Pereira, mas nos últimos tempos a gente viu Davi Luiz, o Everton Ribeiro falando bem e com uma ótima expectativa para chegar. Acho que é isso, chega zerado, né? Publicamente, né? É claro que também não falariam mal, e não há motivos até para falar mal de um treinador que nem começou a trabalhar com eles ainda. O que eu penso é que, é claro, os jogadores todos se falam, todos se conhecem, alguns são muito próximos, entre clubes diferentes, e essa troca de informações e essas coisas correm muito, principalmente em momentos mais polêmicos, assim, como aconteceu, saída do Vitor Pereira, tendo apresentado os argumentos que ele apresentou e depois tendo voltado atrás nesses mesmos argumentos para fazer o seu contrato com o Flamengo. Eu tenho curiosidade para entender como isso vai andar, mas não posso deixar de falar que a forma como o Flamengo tratou o Dorival Júnior e a sua comissão técnica, isso sim, isso dá para afirmar com certeza, não foi correta. Você acha que o Flamengo se mexe em busca de um cara com mais grife do que o Dorival Júnior? Foi por aí a escolha? Eu acho que o Flamengo procurou um treinador que pudesse dar à comissão técnica aquilo que eles entendem como com uma convicção maior, uma garantia maior de que as coisas no médio e longo prazo iriam andar bem. A impressão com a qual eu fiquei foi que, embora o Dorival e a sua comissão tenham levado o Flamengo a 2 troféus, e essa era a missão quando ele foi contratado, corrija o rumo da temporada, evite que, além do Campeonato Brasileiro, o Flamengo também perca a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. E foi o que ele fez. Foi o que ele e os seus ajudantes fizeram. Ele entregou os 2 troféus. Mas, em determinados lugares, não basta fazer aquilo que, no final das contas, é o que interessa para a maioria das pessoas. Resultado, taça. É preciso fazer isso de uma determinada forma. E aí eu acho que foi a porta pela qual a diretoria do Flamengo achou que era possível sair desse relacionamento e começar um outro, no sentido do desempenho, principalmente na maneira como o Flamengo disputou as decisões. Os 2 jogos da Copa do Brasil com o Corinthians e o jogo único da Copa Libertadores com o Atlético Paranaense. E aí eu me pergunto, quanto que os 2 jogos da Copa do Brasil pesaram nessa decisão? Eu sei que pesaram, porque o que aconteceu, especialmente no Maracanã, foi muito marcante para o Flamengo. Vamos ver, o Vitor Pereira saiu de uma forma conturbada do Corinthians, né? Dizendo que gostou muito, mas dando o motivo da doença na família. Vamos ver como ele chega. Tô contigo, tem que zerar e tem que construir essa relação do zero, e ele tem sim que se preocupar em construir um ambiente legal de trabalho. Flamenguistas, vamos à luta, vamos vencer esses títulos, porque juntos somos muito fortes. Estamos juntos e vamos nessa luta. Foram apenas 18 segundos. Você viu ali 18 segundos de um vídeo curtíssimo do técnico Vitor Pereira, sinceramente gravado sei lá onde, em quais condições, a cara meio cansada ali do português, né? Enfim, pouco importa. Ele manda ali uma mensagem para torcedores do Flamengo. Alguém que o encontrou, provavelmente um torcedor rubro-negro, pediu que ele gravasse ali um vídeo saudando a torcida do seu futuro clube, digamos assim, né, já que vai assumir o comando do Flamengo no início do ano que vem. E, nossa, imediatamente surge uma revolta de corintianos nas redes sociais por conta disso. Gente, vamos combinar. Eu vou repetir aqui o que eu já falei em outras ocasiões, e para deixar bem claro, logo no começo desse vídeo. É óbvio, é evidente, é claro que o torcedor do Corinthians tem motivos de sobra para ficar profundamente incomodado com o fato do Vitor Pereira deixar o clube depois de receber uma proposta de renovação, dizendo que tinha que ir embora para Portugal por questões familiares, pessoais, e logo depois ter o seu nome vinculado ao Flamengo e a confirmação de que vai dirigir um rival aqui do Brasil e não um time lá na Europa, em Portugal, em 2023. O torcedor corintiano está chateado e ele tem motivos de sobra para isso. Mas, gente, o Corinthians, com todos os problemas financeiros, com todos os problemas de gestão que vem de algum tempo, não por acaso a dívida cresceu muito, não por acaso o Corinthians não consegue competir com o Flamengo e com o Palmeiras, seu grande rival em São Paulo, um dos seus grandes rivais em São Paulo. Por quê? Porque financeiramente o clube está abalado há algum tempo.
porque o clube entrou na aventura de um estádio muito mais caro do que poderia ser, ou deveria ser, porque o clube fez... Isso é o que mostra os balanços, viu sua dívida crescer, porque tem o balanço do clube e tem o balanço lá do estádio, são coisas separadas. E o clube de futebol também, né, o clube esportivo, viu sua dívida beirar R$1 bilhão nos últimos anos, e estacionou por ali. Então o poder de investimento do Corinthians ele diminuiu. Gente, o Corinthians é um clube gigantesco, o Corinthians está no principal mercado do Brasil, tem uma torcida enorme, uma torcida engajada. Eu não tenho a menor dúvida que se o Corinthians fizesse alguns anos de freio de mão puxado, apertar os cintos, tomar o remedinho amargo que o Flamengo tomou, ou seja, para colocar a casa em ordem, em poucos anos o Corinthians estaria equilibrado financeiramente, com poderio para fazer investimentos e competir igualmente com o Palmeiras, seu rival paulista, e com o Flamengo, como o São Paulo teria condições de fazer o mesmo. Estar no estado de São Paulo e ter uma das maiores torcidas do país dá a esses clubes a possibilidade de uma regeneração muito rápida, coisa que, por exemplo, clubes de Belo Horizonte como o Cruzeiro, o próprio Atlético, que tem lá seus benfeitores, se não tiver uma dívida de 1 bilhão e tanto, muito mais difícil, porque são clubes com torcidas mais regionais e não estão no principal mercado. Tá? Então, Corinthians, São Paulo, tem toda a condição de fazer uma recuperação e em alguns anos voltar a competir de igual para igual no mercado, né, para ter jogadores, times fortes, como o Flamengo com o Palmeiras. O Flamengo fez isso, o Palmeiras fez isso, cada um à sua maneira. O Palmeiras teve ali uma ajuda inicial do Paulo Nobre, ex-presidente, que foi uma pessoa fundamental para o clube, mas não foi só isso. O Palmeiras se reestruturou, o Palmeiras se modificou. E aí passou a ter faturamento, condições de fazer investimento. Não é só por conta do patrocinador. Se o patrocinador do Palmeiras saísse hoje, se a presidente do clube não fosse mais a patrocinadora, certamente o marketing do Palmeiras conseguiria outros patrocinadores que, se não gerassem a mesma receita que paga o atual patrocinador, pagaria aí, sei lá, 60%, 70%, 80% do valor. E o Palmeiras continuaria tendo uma alta arrecadação, porque arrecada de várias formas e é um clube saudável financeiramente. E o Corinthians não rema nessa direção. Pelo contrário, o próprio fato de trazer uma comissão técnica tão cara, de contratar jogadores caros, mesmo numa crise financeira que os balanços apresentam, deixa isso muito escancarado. Agora, eu acho que está faltando um pouco também de altivez, gente. O Vitor Pereira foi embora, que vai embora o Vitor Pereira, que siga o seu caminho. Agora, esse mimimi, essa comoção, isso serve de quê? Desvia o assunto. Enquanto se fala sobre isso, o pessoal não para pensar no seguinte: como é que o Corinthians vai contratar o Yuri Alberto? 20 milhões de euros, né? Algo em torno disso, é o que se comenta, é o que ele custou ao Zenit da Rússia, numa situação financeira como essa. Já contratou o Fausto Vera, ótima contratação, sem dúvida alguma, mas é um jogador caro, foi um jogador caro. Como é que vai ser? De que maneira o clube vai superar adversidades econômicas, né? E aí surge o mais bizarro, né? Quando eu abordo esse assunto, isso não é engraçado, porque é triste ver a ignorância do ser humano. Surgem torcedores do Corinthians na rede social dizendo, primeiro, que eu, por ser rubro-negro, não deveria me manifestar sobre outros clubes, o que é uma imbecilidade total. Eu sou rubro-negro, todo mundo sabe, com vários jornalistas, vocês sabem os times, mas eu falo de todos os clubes. E falo a mesma coisa sobre todos os clubes há anos, há décadas até, não é anos, não há décadas. Eu só faço desde lá do começo da minha carreira como repórter ainda de jornal, editor de jornal, lá no Rio de Janeiro, há muito tempo. Eu sempre bati nessa tecla. Financeiramente o clube tem que estar estável. E o Flamengo, que é o meu clube, né, clube pelo qual torço, eu fiquei décadas falando sobre isso, fiz muitas matérias sobre problemas financeiros do Flamengo. Muitos dirigentes me detestavam por conta disso, nos tempos que eu trabalhava na imprensa do Rio de Janeiro, em jornal, especialmente nos meus tempos de Jornal do Brasil. Sempre foi assim, sempre foi assim. E quando virei comentarista na televisão, na internet e tudo mais, no rádio, evidentemente passei a falar do Flamengo e de outros times à medida que as coisas foram acontecendo. Antes dessa reformulação, que começou em 2013, inúmeras vezes, na ESPN, eu, Lúcio de Castro, Gabriela Moreira, fazendo matérias e comentários, falamos inúmeras vezes, e outros companheiros também, sobre os problemas financeiros do Flamengo. Seríssimos, seríssimos daquele momento, sobre a irresponsabilidade da gestão, que trazia jogadores caros sem ter condição de pagar. E quando houve essa mudança que iniciou com esse grupo que está hoje no poder, mais um outro pessoal, que houve uma cisão, né, que tem a turma que ficou com o Bandeira de Mello, a turma que ficou com o Landim e os seus pares, mais o Valim Vasconcelos, que hoje não faz parte de nenhum dos grupos, mas enfim, quando esse pessoal todo se juntou lá em 2012, com o BAP, com o Godinho, para reformular o Flamengo com uma nova proposta, né, e isso começou a acontecer e tal, em 2013, com o Flamengo dispensando jogadores
de mais custo mais elevado, mas de mais qualidade. O Wagner Love simbolizou muito bem isso, né? Quando ele voltou para a Rússia. A gente sempre defendeu e concordou e apoiou. O torcedor tem que ter paciência para curar desse mal aí de décadas de má gestão. Isso vai levar um certo tempo, vai levar alguns anos. E o torcedor do Flamengo, no geral, teve essa paciência. Então me surpreende que, passados os anos, existindo um exemplo tão claro de sucesso na gestão, não estou falando da parte esportiva não, que no futebol o Flamengo comete seus erros e a gente critica aqui muitas vezes. Quem me acompanha sabe, né? Como criticamos outras mazelas do Flamengo. Questões do garoto do Ninho, como foi tratado, essa questão recente da diretora de futebol falando aquele absurdo sobre nordestinos. A gente sempre criticou. E vai continuar criticando e elogiando o que é certo. Então é porque eu sou Flamengo, não sou Flamengo, isso não vai mudar nada. Agora, achar que o jornalista deve falar só sobre o seu clube é mais ou menos o seguinte: olha, não fala nada, não, fica quieto aí, não chama atenção para o que estão fazendo de errado no meu clube, não. Deixa os passadores de pano passando pano, corintianos ou não, né? Para não falar dos problemas do Corinthians. O cara quer o quê? Esconder a sujeira embaixo do tapete, os problemas do clube serem maquiados? Nação, Mauro César tá aí descendo a lenha, hein? Então esse daí, nação, o problema é que muita gente tem inveja do Flamengo, né? Muita inveja do Flamengo. O Flamengo está bem estruturado, fazendo contratações de peso agora porque pode, não é porque está exagerando, não é? É isso daí. Então tá aí, nação, a gente vai ver o que vai acontecer agora. A expectativa para o começo de ano é muito grande. O Flamengo está perto de acertar com o Gerson. E saiu aí, como eu falei para vocês no início do vídeo, o jornalista comentando sobre a possibilidade do Douglas Costa. Escreve nos comentários sua opinião, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.